Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 40. Danilo. Livro de Isaías, no capítulo de número 40. Nós vamos ler a princípio os versos 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Eu estou usando hoje a versão NVI. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, e a glória do Senhor será revelada. E juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Amém? Pois é o Senhor quem fala. Nós vemos aqui, você sabe que Isaías é o profeta messiânico do Antigo Testamento. E nesse capítulo 40 nós vemos uma profecia a respeito de João Batista, que viria a ser essa voz que começaria a clamar no deserto. João Batista é a voz do que clama no deserto. Para preparar, João Batista preparou o caminho para a vinda do Messias, Jesus. Mas porém, essa palavra, essa profecia dita pelo profeta Isaías se enquadra perfeitamente nos dias em que nós vivemos hoje. Nós estamos num deserto, a verdade é essa. O Brasil está num deserto, a nação está num deserto, o Rio de Janeiro está num deserto, o Espírito Santo está num deserto. E justamente nesse deserto, Deus está levantando um exército nesses últimos dias para preparar um caminho no deserto. Eu quero que você entenda que nem tudo está perdido, há uma esperança. E Deus fala para a igreja nesses dias: igreja do Senhor Jesus, preparem um caminho para Ele no deserto. Nós temos que ser essa voz que clama no meio desse caos que está. Amém, meus irmãos? O papel da igreja, eu quero falar um pouco sobre o papel profético da igreja nesses últimos dias. E o papel profético da igreja nos últimos dias é ser uma voz que anuncia e que prepara o caminho para a volta do Senhor. Sabe, e você precisa entender que o deserto, ele tem dois propósitos, dois objetivos: ou ele te mata, ou ele te fortalece. Ou o deserto vai acabar com você, ou o deserto vai fazer você ficar mais fortalecido para encarar o caminho e permanecer firme, porque o deserto não representa que acabou, o deserto é um lugar de passagem. Amém? O deserto é um lugar de passagem. O deserto não é um lugar para nós fincarmos, armarmos uma tenda, uma barraquinha e ficar ali confortável. Não, o deserto ele é um lugar de passagem. Eu passo pelo deserto. Ele não é um lugar de morada, representa um lugar de passagem, e passagem essa necessária. Porém, quando eu busco os meus interesses, eu morro. Mas quando eu busco os interesses de Deus, eu sou fortalecido. Quando que eu morro no deserto? Quando eu busco os meus interesses. Quando eu morro no deserto? Quando eu só olho para o meu próprio umbigo. Agora, quando que eu sou fortalecido? Quando eu luto pela palavra, quando eu busco os interesses de Deus, quando eu proclamo a salvação do Senhor, aí eu sou fortalecido, aí a minha esperança é renovada. Meu Deus do céu. E aí,
Essa palavra, quando diz aqui, preparem, no deserto preparem o caminho, essa palavra no hebraico ela significa volte, ou retornar, voltar, retornar, sabe? Esse texto, a gente pode ler da seguinte maneira: voz do que clama no deserto, retornem para o Senhor. Por isso que eu tenho falado muito sobre o retornar a Deus, o retornar aos fundamentos da fé, o voltar à simplicidade da fé, o voltar aos fundamentos da fé. Muitos se perderam no meio da caminhada. Então, quando a coisa fica doida demais, o clamor do Espírito Santo hoje para a igreja é: retornem para o Senhor. E essa mensagem pode se enquadrar também na série de mensagens que a gente tem feito sobre não quero ser uma igreja legal. Quero ser uma igreja que ande nos caminhos do Senhor. Quero ser uma igreja embasada na palavra do Senhor. E aqui no versículo 4 vai dizer que os terrenos acidentados se tornarão planos. É interessante porque essa palavra acidentados, ela no hebraico significa akob, que significa fraudulento. Fraudulento, enganoso, poluído ou tortuoso. É isso que significa essa palavra acidentado. Então, se a gente juntar, o versículo poderia ficar da seguinte maneira: voz do que clama no deserto, retornem para o Senhor, e os fraudulentos serão acertados. A gente vive num mundo cheio de fraude. É ou não é verdade? A gente vive num mundo cheio de sujeira. A gente está vendo aí. Agora, eu quero que você entenda que a solução não está no governo, não. A solução está com a igreja. Pelo amor de Deus. O poder está entre a sua coxa e o seu pé. Se chama joelho. Sabe? A gente quer empurrar a responsabilidade para um monte de gente, mas a igreja precisa voltar a ser igreja, ou entender o que é ser igreja. Precisamos redescobrir o que é ser igreja. Ei, queridos, deixa eu falar uma coisa: a igreja não foi deixada no mundo para cantar. A igreja não foi deixada no mundo para competir uma com as outras. A igreja não foi deixada no mundo para mostrar suas obras de engenharia. A igreja foi deixada no mundo para anunciar o ano aceitável do Senhor. A igreja foi deixada no mundo para dizer: ei, voltem-se para o Senhor. Você entende o papel da igreja? No deserto, preparem um caminho. Isso é uma obra de continuidade, ela deve ter continuidade. Deus nos chama para sermos construtores. Preparar um caminho no deserto, você tem que preparar uma estrada, você tem que nivelar os montes. Sabe, Deus está falando: eu estou chamando você para uma obra de continuidade. Estou chamando você para ser um construtor de estrada. Um construtor de estradas. Levantai uma estrada para o Senhor. Deus está nos chamando para essa obra. E a voz de Deus, ela endireita o nosso coração. E quando o nosso coração é endireitado de acordo com a palavra de Deus, nós conseguimos mudar o meio onde nós vivemos. Uma igreja que não traz mudança para a sociedade, ela precisa rever o seu conceito. Queridos, eu vou voltar aqui porque está recente o Espírito Santo. O Espírito Santo é tido como o estado mais evangélico do Brasil. Não me admira de que aquelas pessoas que saquearam lojas e mercados estavam no culto domingo. Agora não é só no Espírito Santo, não. Há um espírito de anarquia e de rebeldia sobre a nação. E nós como igreja precisamos levantar para combater isso.
Eu não posso estar na igreja hoje, amanhã voltar para o pecado, e amanhã voltar para o golpe, amanhã voltar para o engano, amanhã voltar para a mentira, amanhã voltar a adulterar a nota fiscal, amanhã continuar mentindo. Eu não posso, é incompatível. Então esse evangelho que eu vivo é mentiroso, porque o evangelho verdadeiro muda coração, e muda cidade, e muda sociedade, e muda empresas, e muda condomínios. Não posso separar o secular do sagrado. Não posso separar a minha profissão da minha vida espiritual. Não, as coisas caminham juntos. Não tenta, isso é impossível querer adaptar a carreira profissional de maneira, dar um jeitinho para caber na minha vida espiritual. Não dá, ou eu ando pela palavra, ou eu não ando pela palavra. Não tem Deus, não há concessão para isso. Não há jeitinho brasileiro para isso. Não há. Quando eu acerto a vida, eu endireito o mundo. Quando eu acerto a minha vida, a minha empresa começa a ser mudada. Quando eu acerto a minha vida, o meu comportamento na minha mesa do escritório é diferente. Quando eu acerto a minha vida, eu saio para fazer entrega no outro dia de maneira diferente. Quando eu acerto a minha vida, eu vou receber a ordem daquele que está acima de mim, e eu vou cumprir sem ficar resmungando e murmurando. E nisso eu vou dar fruto. E nisso as pessoas vão ver que há um Deus que está sobre a minha vida. Porque Deus acertou a minha vida. Se Ele endireita a minha vida, as minhas atitudes são endireitadas. Evangelho, só que o cara bota um título. Tem gente que só mudou de religião, mas a vida não mudou em nada. Só trocou o título. Ele só trocou a placa, mas por dentro é a mesma coisa. Meu Deus, o chamado da igreja é esse. O abatido precisa ser encorajado. O presunçoso precisa ser humilhado. O desonesto precisa voltar, precisa ser honesto. Eu creio nesse evangelho. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. O que enganava não engana mais. Mas as pessoas querem trocar o nome de pecado para problema. Eu estou com um problema, pastor. Não, você está em pecado. Fui criado no morro, gente. Cansei de ver minha mãe pregando para bandido. Quando o cara se convertia mesmo. O cara estava matando, roubando, cheirando, fazendo tudo. Aí o cara se convertia, ele abandonava tudo. Daqui a pouco o cara estava lá, pagando o preço e tendo uma nova vida. Eu creio nisso. Aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. Eu creio nesse evangelho libertador e tudo isso, sabe? Aquele que deseja ser conhecido, deseja status, ele deve deixar isso de lado, esse desejo por fama, por status de lado. Isso é preparar um caminho. Tudo isso está envolvido nessa obra. Tudo isso está envolvido na construção dessa estrada. Sabe, nessa estrada que Deus nos chama, no deserto, vocês aí, preparem essa estrada. É isso aí, é abandonar velhos hábitos, é abandonar mentiras, é abandonar o engano. Quando eu abandono essas coisas, eu estou fazendo parte dessa construção dessa estrada, por onde o Senhor vai passar por ela. Preparem, por que preparar o caminho? Porque o Messias vai passar por ele. Por isso que ele fala, preparem o caminho para o Senhor. Prepare um caminho para Ele. Tudo isso está envolvido nessa obra. A gente não pode desanimar, porque há um consolo, há uma esperança. O capítulo começa dizendo no versículo 1, consolai o meu povo. Isso é, diga para o meu povo que há um consolo. Diga para o meu povo que a história não está perdida. Porém, voz do que clama no deserto. É o seguinte, vocês que estão no deserto, vocês que estão passando por isso, eu estou dando consolo para vocês, mas preparem um caminho para o Senhor. Há ânimo para o desanimado,
há esperança para o desesperançado, há jeito, há conserto para o que está torto, há remédio para o que está enfermo. No meio do deserto há isso tudo, mas a gente não pode ficar estagnado. Eu preciso preparar esse caminho, preciso preparar essa estrada. E o clamor profético da igreja nesses dias é um clamor por justiça. Precisamos clamar por justiça, que a justiça se estabeleça, que a justiça se estabeleça, que a unidade se estabeleça. Querido, a igreja precisa redescobrir qual é a sua guerra e qual é o seu inimigo. Meu inimigo não é a igreja do lado. Meu inimigo não é a igreja que faz parte de outra denominação. Não. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. A gente precisa redescobrir qual é o nosso verdadeiro inimigo. E aí, num livro que eu li chamado A Igreja Desviada, tem uma citação de Philip Melanchthon que diz o seguinte, preste atenção nisso: nas coisas essenciais, união; nas coisas não essenciais, liberdade; mas em todas as coisas, o amor. Vou repetir isso. Nas coisas essenciais, união; nas coisas não essenciais, liberdade; mas em todas as coisas, o amor. Meu Deus. Nas coisas essenciais, união. Existem coisas que não pode ter divisão no nosso meio. Coisas concernentes à nossa fé, coisas concernentes ao nascimento virginal de Jesus, a sua morte e ressurreição, a sua ascensão aos céus, amém? A um Deus trino, que Deus que morreu, que enviou o seu Filho, que ressuscitou. Essas coisas nós não podemos negociar nunca. Isso é a base da nossa fé. Cremos num Deus que é um, que se manifesta de três maneiras. Cremos Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos que Deus desceu a essa terra, se tornou homem como um de nós e morreu, ressuscitou. Essas coisas nós não podemos negociar. Cremos no arrependimento, que para se voltar a Deus é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados, abandone os seus maus caminhos e que confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Se com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, você vai ser salvo. Sabe, essas coisas não há negócio. Nisso precisamos ser unidos. Meu Deus, você entende? Isso é algo que é essencial. Nisso não podemos pensar diferentes. Nisso não há concessão. E aí olha o que Jesus orou lá em João. João no capítulo 17, verso 20 e 21 diz o seguinte. Se for ficar descendo, subindo, descendo, estou de olho no Senhor, hein? Capítulo 17, 20 e 21 diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu já disse uma vez que Jesus nunca orou por avivamento. Jesus nunca orou por avivamento, mas ele orou por unidade. Jesus não orou, Senhor, que envia fogo, que derrama, que não. Senhor, que eles sejam um. Porque se eles forem um, saberão que tu me enviaste. Então essas coisas essenciais, não pode haver divisão entre a gente. Nesse mesmo livro vai dizer o seguinte, que Deus não exige uniformidade e nem unanimidade, mas sim unidade. Deus não exige de nós uniformidade. Nós temos formas diferentes, temperamentos diferentes, jeitos diferentes, maneiras diferentes. Nós não seremos unânimes em tudo. Vão ter coisas que a gente vai pensar diferente, mas nós precisamos ser um em Cristo. Amém, queridos?
Aí, nas coisas não essenciais, liberdade. Isso significa que algumas pessoas que não pensam como a gente em alguns pontos não fundamentais da nossa fé, a gente deve respeitar aquele que tem uma opinião diferente. Nas coisas não essenciais, por exemplo, envolve tipos de culto diferentes. Irmão, tem gente que gosta de adorar o Senhor pulando, gritando, virando cambalhota. Não é porque eu não gosto, não significa que não é de Deus. Eu preciso separar o meu gosto pessoal, que às vezes por causa de um gosto pessoal, eu quero espiritualizar. Não, aquilo não é de Deus. Por que você não gosta? Quem é você para dizer? Então existem coisas que não são essenciais e que a gente perde tempo discutindo modelos, maneiras. A questão é a seguinte: serve para mim? Ok. Não serve? Dou linha na pipa. Se serve para mim, se eu me identifico com essa visão, ok, isso me faz caminhar. Agora, se eu não me identifico, bye bye, so long, farewell, fui. São coisas que não são essenciais. Está entendendo? Que a gente precisa parar de brigar por coisas mesquinhas. E a gente perde tempo discutindo coisas mesquinhas, e aí a obra é travada. Algumas pessoas confundem suas tradições com santidade. Ela tem uma tradição, então ela cultua a tradição, e ela confunde aquela maneira que ela aprendeu da avó, do bisavó, como aquela é a maneira certa. Isso é tradição, e nem toda tradição ela é de Deus. Algumas pessoas estão presas. Eu li num livro que uma vez um grupo de hippies começou a frequentar uma igreja. E eles chegavam com calça rasgada, corrente pendurada, descalço, porque eles se identificavam com a palavra do pastor. O pastor falava numa linguagem que eles entendiam. E aí um foi chamando o outro, eles foram enchendo a igreja. Foram vindo para a igreja, e todo esquisito, calça rasgada, brincão pendurado, corrente na calça. Aí um diácono chegou e falou assim: pastor, se eles começarem a arranhar os nossos bancos, o que a gente faz? Aí o pastor: a gente tira os bancos. Eu sou desses. Cadeira não é mais importante do que gente. Não, porque na convenção tal, no estatuto, e diz que, meu irmão, vamos pensar em vida. Entendeu? Mas não, a gente tem que ter zelo? Tem que ter zelo. Mas às vezes nosso excesso de zelo impede a gente ganhar alguém, só porque ela não se veste como a gente gostaria que ela se vestisse. Sabe? Só porque ele não usa a colônia que a gente gostaria que ele usasse. E aí essas coisas vão impedindo, aí começa a discutir, cria uma discussão em torno dessas coisas, aí a gente perde tempo e força discutindo o que não é essencial. Perde força e tempo discutindo o que não é essencial. Meu irmão, cada um anda de acordo com a revelação que recebeu de Deus. O que faz você se identificar comigo é a unção que está sobre esse ministério. Mas eu vou te ameaçar se um dia você falar que Deus está te mandando para outro lugar. Pelo sangue. Sabe, é questão de identidade. As tradições humanas não morrem com facilidade, mas deveriam morrer quando o que não é essencial ameaça a unidade. Vou repetir isso. Está nesse livro, A Igreja Desviada. As tradições humanas não morrem com facilidade, mas deveriam morrer quando o que não é essencial ameaça a unidade. Querido, respeite o que é diferente. Não é porque você não gosta que não é de Deus. Respeita o que é diferente. Por outro lado, saiba chegar nos lugares diferentes. Você que já é antigo de igreja, saiba chegar nos lugares diferentes.
Eu lembro que eu estava com a Fernanda numa igreja bem tradicional. Não foi a Fernanda não, minto. Eu vi a Cassiane contar essa história. Cassiane, que é de origem tradicional, uma igreja de uma denominação tradicional. Tradicional que eu digo de tempo, de história. Ela foi pregar numa igreja, ela foi cantar numa igreja. Quando chegou na igreja, a saia dela, saia comprida, mas tinha aquele rasguinho. Sabe o rasguinho na saia? Aquela fendinha ali que fica aqui o acabamento, né? O pastor chegou para ela e falou: a irmã não vai poder cantar, porque tem um rasgo na sua saia. Mas pastor, minha saia está a barra do joelho. Não, mas aqui na igreja só tem agulha e linha. Tem alguma irmã que tem agulha e linha aqui na igreja? Tem irmã. Ela foi no banheiro porque costurou e voltou. Jeito dele, né? Paz do Senhor, irmãos, com muito louvor. Você entende? Você tem que saber chegar nos lugares. Se comer carne escandaliza o teu irmão, não come. Você é experiente, você tem que ter maturidade para isso. Tem que ter maturidade para chegar em alguns lugares que de algumas pessoas que são fracas e não entendem a diferença. Então, se aquilo vai ofender, meu irmão, faz por menos. Não discuta por isso, porque isso não é essencial. Isso não é essencial. Na época que eu trocava no 4x1, a gente tinha uma missão de resgatar uma geração, resgatar os princípios da fé e tal. E teve a onda de alguns quererem usar brinco. Usava o brinco que quisesse, mas tinha igreja que a gente ia que o pastor se ofendia com o brinco. Tira o brinco e bota no bolso. Isso não é essencial. É simples, e a gente quer complicar. Não, porque não sei o que lá. Meu irmão, por outro lado, a igreja também às vezes que convida, sabe como a pessoa é. Então, você entende? Eu tocava com um cantor chamado Marcos Góes, gravei muitos CDs com ele. Tinha uma música que ele cantava muito, que era: toca todo o universo, a adoração, o trono do Senhor sobe por todas as galáxias. Aí tinha uma hora da música que falava: línguas diversas são faladas. A gente chegava em alguns lugares, Anderson, que o pastor falava: naquele trecho nós mudamos a letra da sua música. Eu pergunto: por que convidou? Eu sei como você prega, eu sei o que você canta. Agora eu vou convidar e querer que o cara mude o jeito dele? Você entende? Ou eu convido e falo: meu irmão, porque não é essencial. Não é essencial. Então a gente precisa adquirir maturidade para conviver com a diferença. Posso ouvir um amém aqui? Maturidade para a gente conviver com essas diferenças. Tem gente que não gosta de rock, o cara gosta da música mais calma, mais sacra. Castelo forte é nosso Deus, esconde bom refúgio. Adoro com seu... Aliás, é o hino da Reforma. Esse ano, 500 anos da Reforma. Quero que faça um arranjo para essa música bem quebradeira para a gente tocar aqui na Reforma. Com seu poder defende os seus em todo transagudo. É lindo, gente. Lutero. Aí se eu botar um rock, o cara vai falar: nossa, estragaram a música, não é de Deus. Não. Porque não é, essas coisas não são essenciais. Até porque eu acho que Jesus era maior rock and roll. Porque Jesus chegou quebrando o sistema religioso da época. Imagina Jesus andando descalço, na vibe de João Batista. Entendeu? Eu não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. É nessa vibe que eu creio. Então acho que Jesus chegou também causando um choque terrível na máquina religiosa da época. Entende? Então, mas é a minha maneira de ver. Tem gente que vê um Deus super sério, com a cara fechada, sentada num trono dizendo: vou te pegar. Tô doido para pegar um furo teu, que eu vou te dar-lhe um bandão.
Entendeu? Tem gente que tem essa visão de Deus, mas são coisas que não são essenciais, é que a gente não pode perder tempo discutindo isso. Nas coisas não essenciais, liberdade, meu irmão. Só que tem uma parada em todas as coisas: o amor. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Em todas as coisas é o amor. Queridos, crer na graça é uma coisa, vivenciar é outra. Algumas pessoas creem na graça, mas na hora de vivenciá-la, a história muda. Você precisa crer na graça e vivenciar a graça. Aleluia. Em todas as coisas, o amor deve prevalecer em tudo. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se amardes uns aos outros, não é na discussão que vão saber que nós somos discípulos. É às vezes deixar a nossa diferença de lado e defender a única causa que realmente importa, que é preparar essa estrada. A construção da estrada é mais importante do que as nossas mesquinharias, do que os nossos achismos, do que os nossos gostos pessoais. A construção da estrada é mais importante, a obra é mais importante, a obra merece o meu tempo e o meu esforço. Aleluia. Uma igreja relevante, ela não perde tempo com coisas rasas e superficiais. Colossenses 3 vai dizer o seguinte, verso 14 a 16: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Coisa linda, seja o amor o elo perfeito entre vocês, que habite em vocês a palavra de Cristo, que vocês se aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Você vê tudo junto aqui: o ensino, o amor e a adoração. Cantem hinos e salmos e cânticos espirituais ao Senhor. Isso é um culto que Deus se agrada. Agora, no texto de Isaías vai dizer que os montes e outeiros serão nivelados. O que isso quer dizer? Toda autopromoção e orgulho será nivelado, será derrubado. Vivemos uma geração regida pelo orgulho hoje em dia. Uma geração que busca reconhecimento. Uma época onde a corrida pelo sucesso é aquilo que move as pessoas. Havia um rei na Bíblia chamado Uzias. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, no verso 5, vai dizer que enquanto ele buscou ao Senhor, tudo que ele fazia prosperava. Enquanto ele buscou ao Senhor, tudo que ele fazia prosperava. Mas um dia o orgulho tomou conta do coração dele. O orgulho é algo perigoso. Às vezes o crescimento traz orgulho. Às vezes, o sucesso traz orgulho. Às vezes, a prosperidade traz orgulho. Tem gente que quando não tinha nada, ele tinha um coração quebrantado. Comprou o primeiro carro, meu irmão, o nariz já foi parar no teto. Sabe? A Bíblia fala que Deus concede graça ao humilde, mas o coração altivo ele abate. A gente precisa tomar cuidado com isso. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 8:1 que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E a gente precisa entender isso. Isaías só viu a glória do Senhor no capítulo 6, depois que Uzias morreu. Quando o orgulho morreu, a glória foi revelada.
Quando o orgulho cai, a glória é revelada. Por isso que está dizendo, todos os montes serão abalados, serão nivelados. Aí no 5 ele diz, para que a glória do Senhor seja revelada. A glória do Senhor não pode ser vista enquanto o orgulho reinar, enquanto a altivez reinar, enquanto, sabe, o meu nariz empinado continuar. A gente não vai conseguir ver a glória de Deus. A gente vai pedir e não vai conseguir ver. Não é porque ele não deu, é porque o orgulho cega. A busca por autopromoção cega. A busca por reconhecimento humano cega. E aí a gente não consegue ver a glória de Deus. A gente está pedindo coisas que não vai conseguir ver. Não é que ele não deu, porque a glória ele já deu, mas só consegue ver quem tem um coração humilde. Aleluia. Os terrenos acidentados serão aplanados. Isso é, tudo aquele que foi mergulhado no desânimo, na depressão, na angústia, tudo isso Deus quer nivelar na sua vida. Deus quer te arrancar do poço da dor, da angústia, do desânimo, para que essa estrada possa fluir, possa estar nivelada. Deus quer trazer equilíbrio na tua vida. O tempo de desânimo está acabando, porque Deus quer nivelar você. Deus quer tapar os buracos da sua vida. Sabe, as depressões, o que é depressão? É isso aqui, quando vem uma estrada, tem isso aqui. Já viu placa assim, depressão na pista? Já reparou essa placa? É quando tem um desnivelamento para baixo, é tipo uma poçazinha, é depressão. Deus quer arrancar a depressão na tua vida. Ele quer tapar esse buraco da depressão. Tem pessoas escravas, reféns da depressão. Isso tem a ver também, esse texto se aplica à humilhação. Muitas pessoas foram humilhadas no meio dessa construção, mas eu quero dizer que os humilhados serão exaltados. A Bíblia fala sobre isso. E tem pessoa que está altiva e que precisa ser humilhado. Deus é especialista em trazer equilíbrios para as coisas. Moisés, com 40 anos de idade, achava que era o tempo dele libertar o povo do Egito. Ele mata o egípcio, mas não era o tempo. Deus leva ele para o deserto. Ele passa 40 anos no deserto. Depois que ele foi humilhado no deserto, aí ele volta para trazer o povo e conduzir o povo da maneira certa. Porque não é da minha maneira, é da maneira de Deus, é do jeito de Deus. Então Deus às vezes tem que tratar a gente no deserto para que a gente possa passar com um povo depois. Já estou terminando. Porque o deserto é onde nós somos formados. Por isso que ele fala, no deserto preparem um caminho. Você está num lugar de formação de Deus. Você está sendo preparado, treinado, formado, porque Deus quer levantar um povo profético com um coração humilde para restaurar cidades, restaurar famílias. Você acredita nisso? Que Deus quer usar a sua vida para isso. Nós somos essa voz hoje. Precisamos preparar o caminho, construir essa estrada para o Messias que está voltando. Aleluia! Construir uma estrada para o Messias. Construir uma estrada para o Messias. Nós somos a voz profética de hoje. E esse é o nosso tempo. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Creio na mudança de cidades. Se cada um de nós entendermos qual é o nosso chamado profético nesse tempo. Você não está vivendo nesse tempo por acaso. Deus escolheu você para esse tempo. Deus não te chamou para cantar. Deus não te chamou apenas para ter um título de um ministro. Deus te chamou para você ser a diferença. Você é o que está aqui nesse capítulo de Isaías. Aí ele vai dizer lá: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos,
e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Há um renovo para você hoje que entrou aqui cansado. Você que entrou aqui meio sem sentido, está achando sua vida sem sentido. Normalmente a depressão pega aqueles que perderam o foco. Normalmente a depressão acha espaço na vida daqueles que esqueceram quem eles são em Deus. A depressão se estaciona quando a gente perde o propósito. O cansaço vem quando eu esqueço quem eu sou em Deus e qual é o meu chamado nesse tempo. Voz do que clama. Ei, todos vocês que estão no deserto, prepare um caminho. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos agora. Senhor, começa a falar com Ele. Deus, eu quero ser essa voz que clama. Eu quero fazer parte da construção dessa terra, dessa estrada. Preparar o caminho para a tua volta. Preparar o caminho para o Senhor passar por ela. Deus, eu tenho andado sem força e cansado, porque às vezes parece que a gente está lutando sozinho. Mas nessa manhã eu creio que há um renovo. Queridos, o capítulo começa dizendo de consolo e termina falando de renovo. Há consolo e há renovo para você. Há alívio, há esperança. Até os jovens se cansam, porque a vida sem Deus, ela é canseira e enfado. A vida sem Deus é uma vida vazia. A vida sem Deus me faz viver uma ilusão. A vida sem Deus me faz comprar uma bolsa de 30 mil reais, um apartamento na beira da praia e chorar de madrugada porque eu não tenho sentido para aquilo. A vida sem Deus é isso. Eu posso comprar qualquer coisa, mas eu não compro a minha paz, eu não compro a minha tranquilidade, eu não compro a minha esperança, eu não compro o meu casamento. Porque eu só sou renovado na minha força quando eu espero no Senhor. Eu só sou renovado no meu ânimo quando eu entrego a minha vida para Ele, quando eu descanso nele. É nisso. Começa a falar com Ele. Senhor, eu quero descansar no Senhor. Eu quero esperar em Ti. Eu quero ser renovado por Ti. Eu quero ser renovado por Ti nessa manhã. Olhem para cá, queridos. Feche os teus olhos e vai pedindo isso ao Senhor. Não aceite sair daqui da mesma maneira que você entrou. Fala: Senhor, renove as minhas forças. Espírito Santo, renove as minhas forças. Renova as minhas forças. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar mais uma vez. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero orar nessa hora pela irmã Maria Alice, que completou 96 anos. Traga ela aqui, vem cá, irmã. 96 anos de idade, gente. Aplauda o Senhor aí. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus pela vida da irmã Maria Alice. Parabéns, viu? Deus abençoe. A senhora é linda. Ela está sempre aqui com a gente. Coisa linda. Pai, nós te agradecemos pela vida da irmã Maria Alice. 96 anos de idade. Que bênção chegar a essa idade. Deus, que o Senhor esteja abençoando ela, dando saúde, dando alegria, se revelando a ela a cada dia. Obrigado, porque ela faz aniversário, mas é a gente que ganha o presente, por tê-la aqui conosco. Deus, nós a amamos. Obrigado, esteja abençoando ela, toda a sua casa, seus filhos, seus netos, pela bênção que ela é para nós. Nós nos alegramos, ó Deus, em Ti, pela vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, seu Jarvis. Amém, queridos. Você foi abençoado nessa manhã. O Senhor é bom em todo o tempo, amém? Que Deus te abençoe. Dê um abraço aí, alguém que está do seu lado. Diga, nós somos um. Apesar das diferenças, nós somos um. Aleluia. Que Deus te leve em paz. Te dê um almoço abençoado. E até daqui a pouco, às 5 da tarde e às 7:30 da noite, estaremos aqui novamente. Se você quiser ir lá na obra, vai lá, estenda a sua mão, faça uma oração lá, dá um glória lá, em nome de Jesus. Amém.